Bem-vindos ao canal, bem-vindos e bem-vindas. E nesse vídeo eu vou estar trazendo aqui 5 motivos para você não fazer o uso da ayahuasca sozinho ou sozinha em sua casa ou em qualquer outro ambiente. A ayahuasca ela tem alguns riscos, sim. Então é importante você ter ciência, você estar consciente disso tudo que vai ser compartilhado aqui nesse vídeo. O primeiro motivo é simplesmente o fato de você não saber o que é ayahuasca, tá? Se é a primeira vez que você vai beber ayahuasca, é muito importante que você vá em um local já estruturado, em um ambiente com pessoas com experiência, para que a sua vivência ali, o seu trabalho, sua cerimônia com a ayahuasca seja segura, seja gradativa, tá? Você não sabe como a ayahuasca vai reagir no seu organismo, tá? Isso é um ponto. A gente vai aceitar bem, se o nosso organismo vai aceitar bem, né? Nossas emoções, nossa estrutura psíquica, porque a ayahuasca é uma medicina que trabalha o nosso psiquismo, o nosso conteúdo interno aqui, toda essa estrutura interna que é desconhecida. A ayahuasca, para você beber sozinho, pensar nessa possibilidade, você deve, para ser algo seguro ali, pelo menos no mínimo, eu diria que 1 ano bebendo ayahuasca, participando de cerimônias com essa medicina, no mínimo há 1 ano, para que você se sinta seguro, para talvez pensar nessa possibilidade de beber ayahuasca sozinho ou sozinha, ter uma experiência desse porte, tá? Porque pode ser que você não dê conta do conteúdo das coisas que vão abrir lá. Nós, como seres humanos, nós conhecemos, assim, nós passamos por muitas situações difíceis na vida, né? Tudo isso vai sendo guardado aqui dentro em algum local, nos porõezinhos ali da nossa alma, do nosso inconsciente também. Não some do nada, fica ali trabalhando de forma inconsciente. A gente sempre está carregando essa energia de traumas, de abusos, de situações assim de limite, de risco, de várias coisas difíceis que a gente passou, de acidentes, doenças, tudo isso, né? Então pode ser que aflore algum conteúdo desse, tá? E dependendo da intensidade da experiência, pode ser que você não dê conta do recado, tá bom? Tem o risco, sim, né, quando se faz o uso sozinho, se você não tem uma experiência, como você não dá conta de tudo aquilo que abre, você não sabe como proceder, você não sabe o caminho de retorno, existe um risco ali de surto psicótico. Já pensou nisso? Não ia ser legal, né? De você querer que passe e não passa. A gente sempre fala assim aqui, a ayahuasca não tem botão de desliga. Uma vez que ela está aqui dentro, é ela que sabe, ela que entra no comando. Quando abre a força, ela que sabe o momento ali que vai passar, que vai começar a melhorar, que vai começar a ficar mais leve, tá? Então, você não tem um controle ali, tá? Então é importante, assim, pessoas experientes, elas vão saber a quantidade ali boa para você estar começando de forma gradativa e conhecendo essa medicina ali aos poucos, tá? Às vezes você não sabe a quantidade ali correta da medicina e pode ser que você exagere na quantidade e depois tem que dar conta, né? E pode ser que você não saiba o caminho de retorno e pode ser uma experiência difícil, tá? Você vai ter consciência de que não é brincadeira e não é algo recreativo, tá? Pode ser que você que esteja vendo esse vídeo já bebeu 1, 2, 3 vezes aí sozinho e deu bom, deu certo, foi bom, foi lindo e maravilhoso, né? Às vezes a gente está começando
e a gente está naquela fase de encantamento, acha que é seguro e acha que sabe de tudo, mas em algum momento pode vir uma experiência assim. E a gente fala assim, é quando o doce começa a ficar amargo. Quando começa a amargar, quando vem aquela borracheira estranha, a força estranha, e você acha algo meio ali sombrio, meio medonho, meio agoniante, né? Pode ser que você passe, dê algum mal-estar físico, caia a pressão, às vezes a pessoa ela não consegue nem, perde um pouco o movimento. Então imagina, às vezes você tá, ai meu Deus, eu vou morrer, o que que eu faço aqui? Eu vou pedir ajuda. Às vezes a sua voz não sai, né? Muitas vezes. Às vezes você quer levantar e o seu corpo não reage ali. As suas pernas, você tá sem perna, sem mão, sem voz. Você tá ali, passando aqui, e tudo acontecendo dentro de você. Como é que você vai fazer se não tem alguém ali para te auxiliar? Alguém com experiência. Porque se for alguém sem experiência, a pessoa não vai saber. Você pode ir no médico, a pessoa vai te levar lá no médico. Você acha que o médico vai saber como proceder? O que ele vai fazer? Ele vai bebeu ayahuasca. Beleza, vamos fazer uma lavagem aqui. Vai ser bem desagradável, principalmente com você na força, já pensou? E não vai passar. Quando tá aqui dentro a ayahuasca, não tem botão de desliga. Existem técnicas, existem métodos ali, detalhes durante uma cerimônia, com pessoas com experiência que sabem como ir trazendo você de volta, né? Existe aquela metáfora do labirinto do Minotauro, né? O Teseu, ele tinha que entrar no labirinto para matar o Minotauro, né? Só que era um labirinto muito grande. E como é que ele fez para saber o caminho de volta, de retorno? Ele levou com ele um novelo de lã. Então, conforme ele ia caminhando pelo labirinto, ele ia deixando esse fio de lã por onde ele passava, para que quando ele voltasse, ele sabia o caminho de retorno. Com a ayahuasca é assim, você só sabe esse caminho de retorno quando você tem experiência, segurança. Aí sim, talvez você pense nessa possibilidade, tá? Agora, se você não sabe, você pode se perder dentro desse labirinto quando ele abre, e ali dentro você não saiba o que fazer, ou como lidar com a situação. Pode ser que você tenha um surto de pânico, medo, a sensação de que vai morrer, tudo isso, pessoal, tá? Então, assim, deixar claro que pensar numa coisa dessa é pôr a conta em risco, a conta da sua sanidade, a conta do seu bem-estar. A ayahuasca é como um remédio, por isso que a gente fala medicina, né? Então, uma coisa é você tomar uma aspirina, um comprimido de aspirina. Ela vai passar a sua dor de cabeça, se você tomar um comprimido. Se você tomar uma cartela de aspirina, você vai parar no pronto-socorro. Vai ter que fazer lavagem e tudo isso, né? Desintoxicar, tirar do seu corpo, né? Então, a ayahuasca é isso. É importante você saber a dosagem. Então, corre o risco de, se você errar a dosagem ali, não tem botão de desliga, tá? Boa sorte para você. Se vira nos 30 aí, né? Como é que você vai fazer? Se você tem uma experiência e sabe ali o caminho para sair do labirinto, maravilha, dá certo. Agora, se você não tem experiência, por favor, não tente. Isso eu digo por preocupação, por cautela e cuidado com você, que é um ser humano assim como eu, tá? Que conheça a ayahuasca da forma correta. Nesse caminho não tem atalho, não tem que ter pressa. Infelizmente, muitas pessoas têm pressa, né? Querem um caminho fácil, querem pegar os atalhos, e não tem. O caminho para frente, o caminho certo é esse, tá? Conhecendo a ayahuasca é um bom lugar, com boas pessoas ali, para começar a adquirir experiência. Não tem que ter pressa nenhuma, pessoal, tá bom? Conheça da forma correta, da forma segura, tá? Isso vai fazer toda a diferença na sua experiência, tá?
tá? O segundo ponto, pessoal, o segundo motivo para você não beber ayahuasca sozinho é não saber o grau da ayahuasca. Qual é a graduação? Se você não conhece a ayahuasca, como você vai saber a quantidade certa a se tomar? Né? Será que é um tantinho assim? Será que é um tanto assim? Qual é a graduação? Por quantas fervuras ela passou? Né? Será que é uma ayahuasca de uma fervura só? Será que é uma ayahuasca de 10 fervuras? É um daime mel, onde você bebe só isso aqui, ó, um dedinho? E se você, em vez de um dedinho, bebe um tanto assim? Como é que você vai fazer? Pode ser que você não dê conta, você não tenha estrutura psicológica, psíquica, energética para lidar com uma experiência assim. Pode ser que passe um trator em cima de você, que você nunca mais queira ver a ayahuasca, vai ter medo, só de pensar você vai ter medo. Às vezes chegam pessoas aqui com medo, que já bebem, já tiveram experiências, a gente tem que fazer todo um trabalho para a pessoa desbloquear esse medo, destraumatizar. Vai bem aos pouquinhos ali e tal, daqui a pouco ela está feliz, está bem, entende realmente o que é a medicina, né? Então esse é um outro ponto, assim, né? O grau da ayahuasca, tá? Então a ayahuasca ela tem de 0 a 10, ela tem esses 10 graus. O 10 é o mel, tá? E o 1 é o daime água, tá? O daime água você precisa de uma quantidade assim, grande, para entrar na força. A mesma força que um daime mel de nível 10, você precisa, para entrar no mesmo nível de força, uma quantidade assim, ou até menos. Né? Tem algumas pessoas assim que vendem pela internet, tá? Não sei o que passa na cabeça. Infelizmente, assim, a ayahuasca ela tá entrando numa moda, o xamanismo, as plantas de poder, os indígenas. Isso é bom e também ao mesmo tempo de certa forma é preocupante, assim, para que lado tá indo as coisas, né? E conforme vai crescendo, a gente observa que vai chegando pessoas com os mais diversos interesses ali, principalmente interesse financeiro, tá? Pessoas aí que estão vendendo ayahuasca pela internet e, por exemplo, a R$500 um litro de ayahuasca. O que você vai fazer com um litro de ayahuasca, né? Eu mesmo, eu já tô nesse meio, eu conheço a ayahuasca há 20 anos, então assim, eu já escuto sempre relatos, sempre chegam histórias assim, né, desse pessoal que compra ayahuasca pela internet, né? Tem muito golpe nesse meio, tá? Porque a compra e venda de ayahuasca, ela não é liberada, é ilegal, tá? Então, assim, a ayahuasca ela só é adquirida por institutos, você tem que ter CNPJ aberto como uma instituição religiosa, estatuto social, tem todo um processo ali, você se declarar como um órgão religioso para que você possa ter ali a base legal, a legalidade para o porte da ayahuasca, né? Não é uma coisa que você compra ali para ter um barato, tá? Saiba que você tem um risco assim de estar dentro da ilegalidade, tá? Tem esse ponto. E o outro ponto também é que tem muito golpe, assim, pessoas aí, feitores, né, lá que estão vendendo ayahuasca e um monte de coisa aí, você manda lá um pix para ela, acerta tudo e não chega nunca na tua casa, tá? Então esse é um ponto que tem muito golpe, muito charlatanismo aí rolando por aí, tá? O outro ponto também é que você não sabe a procedência da ayahuasca. Tem muita gente que compra, quando chega em casa pelo correio ali, chega uma água de batata, chega que nem uma água suja ali, uma água meio marrom ali. Não é ayahuasca, tá? Só dá uma pesquisada aí, que tem gente que tem de golpes aí nesse meio, tá? Então tem esse cuidado aí também, tá? Para não perder aí um recurso bom aí, tá? Desnecessário, tá? Já fica o aviso aqui, você corre esse risco aí também, tá? De chegar na tua casa, você vai beber, pode beber 1 litro, que não vai acontecer nada, que nem beber água. Não é ayahuasca, tá? É batizado, é água de batata ali, é água misturada com alguma coisinha para dar uma cor ali, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai reclamar onde? No calote,
vai lá na delegacia, né? Que eles vão, opa, mas isso aqui é ilegal também, né? Comprar, comercializar ayahuasca, né? Então, você vai reclamar para quem depois, né? Esse é outro ponto também, né? Não tem para quem reclamar. Então, tem esse cuidado. Outra coisa, como é feita a ayahuasca? Da onde que ela vem? Como ela é preparada? Com que rezo ela é preparada? Né? Com que higiene ela é preparada ali, né? Um relato meu, pessoal, que eu posso dar aqui para vocês, teve uma época que, um tempo assim, que o meu fornecedor estava com uma questão meio de saúde, e nessa época eu tive que buscar por outros fornecedores, né? Então eu encontrei alguns contatos ali de indicações de pessoas, de outros dirigentes, e teve um contato ali que a pessoa ficou sabendo, não sei como, que eu estava precisando dessa ajuda. Ela falou, Mário, entrou em contato pessoalmente, eu tenho uma ayahuasca aqui e tal, estou produzindo, já tem um tempo, e eu quero que você conheça a minha ayahuasca. Eu falei, tá bom, beleza, vamos fazer aqui um fechadinho, um trabalho aqui com um grupo de veteranos, o pessoal que já está firme na caminhada, e vamos experimentar a sua medicina, né? Chegou a medicina, a gente bebeu, não aconteceu nada. Primeiro copinho, segundo copinho, nada. Isso em todo mundo, né? Eu falei, ué, o que é isso aqui, né? Aí eu falei, vamos abrir mais um pouquinho. Terceiro copinho, 50 ml aqui, ó. Pum. E era uma ayahuasca, assim, dava para ver que era um grau ali fortinho, né? E terceiro copinho, ninguém sentiu nada. Em um momento ali, depois de uns 15 minutos, abriu eu chamo de força estranha, que é uma força ali meio de cura, assim, é algo que não é harmônico, é uma energia diferente ali, é uma força estranha, uma borracheira estranha, sabe? Abriu, e abriu também um pouco a visão, né? O sentido do olfato. E ali eu vi três pessoas produzindo ayahuasca na fervura, eles fumando cigarro, sentia o cheiro de cigarro aqui no meu olfato, né? E sentia o cheiro também de bebida alcoólica, a energia do alcoolismo, e as pessoas ali, eu escutava elas falando de assuntos aleatórios, assuntos assim que não tem nada a ver com preparo, com feitio, né? Então a própria medicina, assim, ela mostrou, foi em questão de 1 minuto, assim, 30 segundos, ela só abriu esse campo ali, essa conexão, só mostrou, e depois a força foi embora. A própria medicina, ela mostrou, falou, esse não é um bom feitor, esse não é uma boa pessoa para você obter a ayahuasca com ela, e principalmente compartilhar com a sua família, né? Então, esse é um exemplo, assim, um relato meu, né? A própria medicina, ela mostra, muitas vezes ela nos protege também, né? Às vezes você vai beber ayahuasca em casa e não vai acontecer nada. É a própria medicina te protegendo, porque você não daria conta, simplesmente, do que vai abrir ali. Aí você vai falar, ayahuasca não deu nada, né? A ayahuasca, ela tem chaves. Uma das chaves é utilizar ela de uma forma sagrada, de uma forma ritualística. É a cerimônia que traz a segurança para o uso dessa medicina, né? Então, a procedência da ayahuasca, de onde que ela vem, como ela é feita. Outra coisa importante, outro motivo importante, bem importante, faz sua diferença, é o ambiente que você bebe ayahuasca, né? Vou beber ayahuasca aqui em casa, a energia aqui é boa e tal. Às vezes não, às vezes você desconhece aí a energia que está na tua casa, a energia coletiva. Quantas pessoas moram aí? Quantas pessoas estão liberando cargas psíquicas e emocionais dentro desse ambiente? Qual é a vibração de energia da sua casa? Será que são pessoas que pensam só no financeiro, pessoas que só pensam em problema, pessoas com cargas emocionais complexas ali, pessoas para baixo? Elas ficam, todos nós estamos emanando nossa energia e compartilhando com o meio que a gente vive o tempo todo, tá? Às vezes você não tem um altar,
não tem um rezo, então é muito importante isso, assim, qual a energia do ambiente. Às vezes você vai na praia, né, no acampamento, né, tem que ter cuidado, viu? Na pracinha, né, já pensou? Beber na festa rave, né, a pessoa bebe ayahuasca, ainda fuma uns negócios aí, fica doidão, toma uns doces, uns ácidos, e depois a culpa é da ayahuasca, não é das porcariadas que ela usou, né? Depois a culpa é da ayahuasca, né? Aí reflete em todo mundo, pessoal que é sério, que caminha, ó, retinho, todo mundo leva a culpa, né? Todo mundo no mesmo cesto. Por causa de um ou dois aí sem noção, reflete em todos, assim. Então essas orientações, essas palavras são por cuidado, assim, sabe? Respeita a medicina, ela não é coisa séria, tá? Não é droga, não é barato, né? Pessoas com mais experiência talvez tenham uma insegurança para fazer o uso sozinho. Eu mesmo já fiz, né, diversas vezes, mas pessoalmente eu prefiro, e geralmente pessoas com mais caminhada, com mais experiência, vão relatar assim a mesma coisa. É muito mais gostoso beber ayahuasca no coletivo, beber ayahuasca em um grupo, né, em uma cerimônia com pessoas ali da mesma caminhada, buscando os mesmos objetivos em comum, que é o amadurecimento, a evolução, a transformação. É muito melhor do que beber sozinho, né? Tem toda uma riqueza, tem toda uma troca ali, um compartilhar com essas pessoas, uma irmandade, uma identificação, um pertencimento, né? Tudo isso fortalece muito o nosso amadurecimento, tá? Esse também é um motivo para você não beber sozinho em casa, né? É muito melhor quando você bebe em família, quando você bebe em grupo ali, né? Com pessoas capacitadas, com dirigentes capacitados ali. Então, a cerimônia com a ayahuasca tem muito mais valor quando ela é em um grupo, em uma casa, tá? A não ser por necessidade, assim, né? Eu lembro na pandemia, por exemplo, algumas pessoas, teve uma pessoa que ligou para mim, eu não conhecia, nunca veio aqui no Caminho Sagrado, eu não conhecia essa pessoa, ligou para mim, para Tati, conversou com a gente, ela estava na força, ela arrumou uma ayahuasca por aí, bebeu sozinha em casa, era super forte a ayahuasca, ela não sabia como lidar com o processo. Em 10 minutos, mais ou menos ali, entendendo, só de escutar um pouco, dá para eu conseguir conectar um pouco como estava o processo, como estava a intensidade, o que estava abrindo, o que ela estava trabalhando ali. Então, pelo telefone, foi a primeira experiência que eu tive assim também, de pelo telefone e conseguir tirando a pessoa desse labirinto e dando para ela o fio, o novelo de lã para ela ir voltando ali da experiência, tá? Então isso são pessoas experientes ali, que te ajudam, tá? Agora, toma cuidado assim, né? Porque ela poderia ter ligado para quem ela arrumou essa ayahuasca aí. Agora eu dou certeza, essa pessoa não saberia como tirar ela de um processo desse, né? Por quê? Porque essa pessoa só quer isso aqui, ó, tá? Eu não sei qual é pior, né? Qual é mais sem noção? A pessoa que vende ayahuasca aí tem esse lado florido, né? Ah, é ayahuasca para todo mundo, ayahuasca tem que ser livre. É muito bonitinho isso. Se nós tivéssemos juízo, se nós tivéssemos maturidade para isso, se nós tivéssemos bom senso para isso, seria perfeito. Eu também gostaria muito que todos tivessem ayahuasca, né, em sua casa, em seu altar, né? Quem sabe um dia a gente chega aí, tá? Mas até lá, toma cuidado, tá? Tem muita picaretagem, tem muita coisa aí, né? E quando acontece algum efeito negativo sobre a ayahuasca, né, muitas vezes a pessoa mistura com droga, com álcool, com um monte de coisa, e a culpa é da ayahuasca, tá? E todos nós estamos no mesmo barco, tá? De que forma a gente está utilizando essa medicina? Para onde a gente quer levar a ayahuasca? O que a gente quer que ela seja para a sociedade? Será que mais um barato, mais uma experiência psicodélica? Ou algo mais profundo, um tratamento realmente, uma mudança
de paradigmas, uma mudança de vida. São as decisões que a gente está tomando hoje. E vocês, dirigentes, também têm essa responsabilidade sobre vocês, tá? São vidas que estão chegando até vocês. Então vejam para quem você está passando medicina, quais as motivações que você tem. Será que é isso aqui que você está buscando? Então tenha esse cuidado. Dirigentes, né? A gente está todo mundo no mesmo barco, tá? Então um depende do outro para o barco ir navegando bem, que a gente esteja seguro do que nós estamos fazendo, todos nós, tá? Essas são as palavras que eu gostaria de deixar aqui, e pense bem antes de beber ayahuasca, tá bom? Tem muitos vídeos aqui falando sobre ayahuasca, muitos não, alguns, né? A gente está começando aqui o canal, mas vídeos bem importantes, assim, principalmente para quem está começando nesse caminho, que quer estar conhecendo a ayahuasca ou que está começando a conhecer. São informações muito boas. Compartilhe com pessoas que querem conhecer a ayahuasca também. É muito importante que essas pessoas tenham noção dessas informações antes de comungar a medicina, tá bom? Um grande abraço e nos vemos logo mais.